Olá, gente, tudo bem com vocês? Os comentários de hoje é sobre Metrópolis, lançado em 1927, dirigido por Fritz Lang. E pode parecer um pouco doido, né? Trazer para um canal um filme que tem praticamente 100 anos de idade, ainda mais um filme mudo, né? Em preto e branco. Mas olha, eu garanto para vocês que a experiência de assistir a essa história é algo que todo mundo que gosta de um bom entretenimento deveria passar pelo menos uma vez na vida. Se você tem aquela ideia de que o filme antigo é chato, arrastado ou difícil de entender, eu peço que você dê uma chance para esse aqui. Sabe por quê, cara? Porque ele é basicamente o avô de quase toda a ficção científica que a gente consome hoje em dia. Sem ele, a gente não teria a maioria das coisas que amamos nos filmes modernos de futuro, de tecnologia e de robôs, obviamente. A história se passa em uma cidade gigante e super avançada que dá o nome ao filme, Metrópolis. E logo nos primeiros minutos a gente já percebe perfeitamente como essa sociedade, né, funciona sem ninguém precisar dizer uma única palavra. É tudo dividido de um jeito muito cruel. Lá no alto, no topo dos arranha-céus gigantescos e cheio de luz, vive a elite, o pessoal que tem todo o dinheiro e controle de tudo. Eles passam os dias em jardins maravilhosos que ficam no alto dos prédios, praticando esportes, indo a festas e vivendo uma vida de luxo absurdo. Não falta nada para eles, é um verdadeiro paraíso, um verdadeiro céu. Mas debaixo da terra, bem no fundo mesmo, tá? A realidade é um pesadelo. Lá é onde vive a classe trabalhadora. É a forma como o diretor mostra esses trabalhadores é assustadora de tão impactante, cara. E você entende a mensagem na hora. Eles andam de cabeça baixa, no mesmo ritmo, todos com a mesma roupa, parecendo máquinas, quase sem vida. Eles trabalham em turnos absurdamente exaustivas, operando máquinas gigantescas que mantêm a cidade lá de cima funcionando. Ou seja, a cidade maravilhosa cheia de luz, né, do topo, só existe porque o pessoal lá de baixo está, literalmente, dando sangue à vida nas engrenagens. Tem uma cena de um relógio gigante logo no começo que mostra o desespero de um trabalhador tentando acompanhar o ritmo da máquina que chega a dar agonia na gente. O filme começa a brilhar de verdade quando mostra o choque entre esses dois mundos. Um jovem que vive lá no luxo, no topo, acaba descobrindo, no meio do acaso, o que acontece lá no fundo da terra. Ele desce até as fábricas e fica completamente horrorizado com o que vê. A partir desse momento, a gente acompanha uma tentativa de mudar a situação toda. Ao mesmo tempo, no submundo, os trabalhadores estão começando a chegar no limite da paciência. Uma faísca de esperança começa a surgir no meio deles, com a ideia de que eles não podem mais ser tratados como um simples peça de reposição. O filme repete várias vezes uma frase que é o coração de tudo o que acontece na Terra. O mediador entre o cérebro e as mãos deve ser o coração. O cérebro são os donos da cidade, o pessoal rico que planeja e manda tudo. As mãos são os trabalhadores que constroem e fazem a cidade andar. E sem o coração, que seria a empatia, o entendimento e respeito entre os dois lados, as coisas simplesmente vão acabar em desastre, cara. E falando de desastre, a tensão do filme só cresce quando a elite percebe que os trabalhadores podem se rebelar a qualquer momento. E para impedir isso, eles usam a tecnologia. É aqui que entra uma das coisas mais famosas do cinema mundial. Eles criam uma máquina em forma de gente, um robô metálico incrível. A elite usa esse robô, dando a ele a aparência de uma pessoa que os trabalhadores confiam muito. A ideia é fazer esse robô causar um caos e a violência de propósito para que os donos da cidade tenham uma desculpa perfeita para usar força e reprimir todo mundo. O visual desse robô é algo de cair o queixo, cara. Quando você olha para ele, lembra que isso foi feito na década de 20, cara. Olha isso. Sem computador, tela verde, efeitos digitais e a sua cabeça dá um nó, cara. Ou explode a cabeça de que tipo... Cara... Como foi feito isso na década de 20, cara? E, aliás, o visual inteiro de Metrópolis é o grande motivo de eu estar aqui falando dele para vocês hoje. Os cenários são imensos, tudo foi feito com maquetes muito detalhadas, truques com espelhos, efeitos práticos e milhares de figurantes reais no set de gravação. Quando você vê a cidade iluminada, com carros voando, né, de um
lado pro outro e trens cruzando os prédios, você fica pensando que como foi possível, né, filmar isso naquela época. É um espetáculo para os olhos, cara. É incrível, incrível. A parte do filme que envolve uma inundação gigantesca na cidade dos trabalhadores é de deixar qualquer um sem piscar. A escala que eles filmaram é muito grandiosa. E a música, né, que não precisa falar nada, que também merece muitos aplausos. E como é o filme mudo, que não tem voz, a gente lê o que eles estão falando naqueles letreiros clássicos com texto. É a trilha sonora que dita o ritmo de absolutamente tudo. A música te deixa tenso quando tem perigo, que te deixa triste quando os trabalhadores estão sofrendo e te deixando animado na cena de ação. Ela guia as suas emoções do começo ao fim. E é claro que, por ser o filme mudo, o jeito de atuar é bem diferente do que a gente está acostumado hoje. Os atores precisam fazer expressões muito fortes no rosto e muitos gestos com o corpo para a gente entender o que eles estão sentindo. Pode parecer exagerado, né, nos primeiros 5 minutos, mas eu prometo que você se acostuma muito rápido com isso. E tem um detalhe muito legal de ver um filme mudo hoje em dia, né? Você não pode desviar o olho para mexer no celular, né? Senão você perde o que está escrito na tela e não entende a história. Isso faz com que você mergulhe de cabeça na tela. A história flui tão bem, cara, que os temas são tão atuais que você acaba esquecendo a idade do filme. A desigualdade entre os ricos e pobres, o medo da tecnologia substituir as pessoas, incluindo eu, que eu sou a pessoa, o trabalho que esgota a mente humana, tudo isso está nos jornais de hoje e o filme estava discutindo isso com muita inteligência há quase um século. E eu quero dizer que essa é uma daquelas histórias que ficam martelando na sua cabeça há muito tempo, depois que a tela escurece. É uma aventura enorme com momentos de tensão absurda e imagens que grudam na sua memória para sempre. Para Metrópolis, nota 9. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado demais. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, beleza? Então é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo e tchau! Oh, calor! Meu Deus, gente. O blazer que eu usei é muito quente, tá? Meu Deus do céu. E aqui tá muito quente aqui dentro. Eu já vou abrir com essa casa aqui. Porque eu fechei a casa só pra não sair o barulho da minha voz, tá? Meu Deus. Esse blazer aqui é bom. Só quando tiver frio, tá?